O livro de Ezequiel permanece como um testemunho das páginas frequentemente esquecidas da Bíblia. A flecha de Ezequiel foi marcada por adversidades e dificuldades durante a época em que Zedequias ascendeu como o último rei fantoche de Judá. Ele tinha autoridade para governar Jerusalém, mas enfrentou um cerco com um exército escasso. Diante das forças formidáveis de Nabucodonosor, Zedequias foi capturado e testemunhou a morte de seus filhos, extinguindo a linhagem real de forma cruel. Zedequias foi cegado, garantindo que a última imagem em sua consciência fosse a morte brutal de seus descendentes. Posteriormente, Nabucodonosor emitiu uma ordem para a destruição total de Jerusalém, deixando a outrora próspera cidade em ruínas nesses tempos difíceis. Ezequiel foi chamado para pregar uma mensagem profética encontrada a milhares de quilômetros de distância, na terra da Babilônia. Em meio a esse tumulto histórico, a tradicional melodia espiritual Ossos Secos emerge. Enquanto a melodia é cativante, suas origens estão na visão concedida a Ezequiel pelo Senhor no Vale dos Ossos Secos. A melodia esconde uma mensagem profunda que descreve a desolação e o desespero que Ezequiel testemunhou. Apesar da distância física de Jerusalém, Ezequiel foi transportado espiritualmente para um vale cheio de ossos secos e sem vida. No capítulo 37, versículos 1 e 2, ele relata que a mão do Senhor estava sobre ele, sendo levado no Espírito do Senhor e colocado no meio do vale cheio de ossos. Havia muitos ossos na superfície do vale, e estavam muito secos. O Senhor se manifestou diante de Ezequiel através de uma visão de um vale repleto de ossos secos, mostrando a desolação espiritual da comunidade que antes era próspera. A secura dos ossos sugeria um abandono prolongado, indicando que o vale já foi habitado, mas agora está desolado. Deus orquestrou esta visão para impactar profundamente a mente e o espírito de Ezequiel, revelando a aparente desesperança da situação. Tais encontros profundos servem como um forte lembrete de que, sem vigilância, nossas próprias casas podem se deteriorar em meras pilhas de terra seca. A visão de Ezequiel transcende seu contexto histórico, estendendo-se além dos filhos de Israel e oferecendo implicações práticas para nossas próprias vidas. Ela representa metaforicamente a desolação e a secura espiritual que podem permear nossas paisagens pessoais se negligenciarmos nosso relacionamento com o divino. A história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos nos convida a refletir sobre a vitalidade espiritual de nossas próprias vidas, instando-nos a buscar a intervenção divina quando nos deparamos com paisagens áridas que ameaçam nos consumir no reino da compreensão espiritual. Quanto mais negligenciamos as diretrizes familiares dentro da palavra de Deus, mais provável é que elas se tornem uma estrutura esquelética. Mesmo alguns cristãos que uma vez andaram com o Senhor se encontram reduzidos a uma pilha de ossos, existindo no eco do que já foram, em vez de incorporar o que deveriam ter se tornado. O livro de Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4, adverte os filhos a obedecerem aos pais no Senhor, pois isso é justo e correto. Exorta-os ainda a honrar pai e mãe, enfatizando que este é o primeiro mandamento com uma promessa ligada, a promessa de bem-estar e uma vida longa na terra. Esse é um princípio divino que ecoa nas antigas páginas, exortando não apenas à obediência, mas também ao reconhecimento do profundo significado de honrar os pais. O texto sagrado orienta os pais também, alertando-os para não provocarem a ira em seus filhos, mas para nutri-los na instrução e admoestação do Senhor. Essa sabedoria atemporal é destinada a promover a harmonia dentro da unidade familiar, permitindo-lhe prosperar na luz de princípios divinos. Esses versículos ecoam a própria essência dos relacionamentos familiares baseados na retidão e no amor. No entanto, a história transcende a mera dinâmica familiar, adentrando nas imagens profundas apresentadas no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Em uma visão, o profeta Ezequiel encontra uma cena em que Deus faz uma pergunta, perguntando se os ossos secos podem viver novamente. Ezequiel, reconhecendo a impossibilidade da situação, responde com humildade, afirmando que apenas o Senhor sabe.
Essa troca desenrola uma narrativa simbólica que traça um paralelo entre os ossos aparentemente sem vida e o potencial de reavivamento na vida espiritual. A resposta afirmativa de Ezequiel à vontade de Deus e a instrução subsequente revelam os meandros da matéria. O poder de Deus para trazer vida a OS sem vida. O ato profético de falar a palavra do Senhor sobre os ossos secos torna-se um momento crucial. Os ossos, antes desprovidos de vida, começam a se mexer e unir osso a osso, músculos e carne crescem milagrosamente, cobrindo os esqueletos. No entanto, a respiração ainda está ausente. Nesse drama que se desenrola, reside uma verdade profunda. A proclamação da palavra de Deus carrega um poder inerente para trazer vida onde antes havia morte. Enquanto Ezequiel prossegue a profetizar novamente, dirigindo-se a OS corpos sem fôlego, Deus revela uma realidade mais profunda. Este evento sobrenatural serve como metáfora do poder transformador da palavra de Deus, falando não apenas da ressurreição física, mas também do reavivamento espiritual que ocorre quando a palavra de Deus é declarada com autoridade. O sopro de vida, simbolizando o Espírito de Deus, é infundido nos corpos ressuscitados, e eles ganham vida, reconhecendo o Senhor como sua fonte de vida. Nesta tapeçaria de revelação divina, a narrativa de Ezequiel torna-se uma reflexão profunda sobre a potência da palavra de Deus para trazer reavivamento e transformação. Os ossos secos, antes sem vida, agora permanecem como um testemunho do poder milagroso inerente à palavra falada do Todo-Poderoso. Assim como Ezequiel testemunhou o reavivamento dos ossos secos, nós também somos convidados a participar na proclamação da palavra de Deus, confiantes de que ela tem o poder de dar vida às áreas aparentemente sem vida de nossa existência. Ao contemplar esta narrativa, somos levados a considerar as implicações mais amplas para nossa jornada espiritual. Assim como os ossos secos, há áreas em nossas vidas que podem parecer sem vida e desprovidas de esperança. No entanto, a história de Ezequiel nos convida a confiar no poder transformador da palavra de Deus. Ela nos desafia a falar em nossas circunstâncias, reconhecendo que o mesmo Deus que reviveu os ossos secos ainda está trabalhando em nossas vidas hoje. A visão de Ezequiel, testemunhando o reavivamento dos ossos secos, serve como uma metáfora profunda para a restauração e renovação. Assim como Deus prometeu trazer vida a ossos secos e restaurar Israel, sua promessa se estende à renovação espiritual de nossas vidas. O jugo dos ossos sem vida e o reavivamento prometido revela o compromisso duradouro de Deus de dar vida às áreas espiritualmente desoladas de nossa existência. Esta promessa divina de renovação ecoa através dos tempos, transcendendo o contexto histórico da visão de Ezequiel. Garante a OS crentes que o compromisso de Deus de reavivar e renovar se estende além das circunstâncias específicas do passado, abrangendo cada época e indivíduo que se volta para ele em arrependimento e fé. Ao refletir sobre esta narrativa sagrada, somos lembrados do papel comparativo que desempenhamos ao compartilhar esta mensagem de esperança com um mundo enredado nas consequências do pecado e da transgressão. Ao proclamar a palavra e confiar na orientação do Espírito, nos tornamos instrumentos do poder transformador de Deus. A visão de Ezequiel, uma vez confinada às páginas das Escrituras antigas, torna-se uma realidade viva à medida que os crentes participam ativamente do reavivamento espiritual de indivíduos e comunidades. Nas páginas sagradas de Jeremias, o abraço ilimitado revela uma promessa profunda, transcendendo os limites de Israel para alcançar todos aqueles que sinceramente procuram o divino. O Senhor apareceu para mim de longe, dizendo: Eu te amei com um amor eterno, portanto, com amorosa bondade, eu te desenhei. Estas palavras ressoam com uma afeição eterna, revelando o compromisso inabalável de Deus com seu povo. A garantia dada não se limita apenas à restauração física, mas abrange os reinos da espiritualidade e da emoção. Este compromisso divino é uma reminiscência do tema atemporal de renovação e restauração do Novo Testamento. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 17, o apóstolo Paulo declara: Portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação veio, a velha se foi, a nova está aqui.
Este versículo serve como um lembrete comovente de que em Cristo passamos por uma profunda transformação e renovação, deixando para trás as algemas de nossas vidas anteriores no pecado e embarcando em uma nova jornada marcada pela justiça e pela verdade. Além disso, o texto sagrado em Romanos, capítulo 8, versículos 10 e 11, articula o profundo vínculo entre o crente e Cristo. Ele proclama que, se Cristo está em você, mesmo que seu corpo esteja sujeito à morte por causa do pecado, o Espírito vivifica por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está vivendo em você, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida a vós, seus corpos mortais, por causa do seu Espírito que vive em você. Nestes versículos, o apóstolo elucida o poder transformador do Espírito Santo, inaugurando uma nova vida e permitindo que os crentes caminhem de acordo com a vontade divina. A mensagem de Ezequiel na promessa de restauração de Deus encontra ressonância no contemporâneo contexto. Eles servem como um lembrete atemporal do amor inabalável de Deus e de sua capacidade de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero e renovação onde há destruição. Por meio de Cristo, um convite é estendido a todos para participarem desta experiência transformadora e viverem vidas que reflitam a glória e a bondade de Deus. A sabedoria atemporal de Isaías, encontrada no capítulo 43, versículos 18 e 19, enfatiza ainda mais a importância de olhar para frente em vez de ficar pensando no passado. Esqueça as coisas anteriores, não fique pensando no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Agora surge. Faça você não percebe, estou abrindo um caminho no deserto e riachos nas terras ermas. Esta declaração profética acena a vós crentes para se libertarem das garras do passado e fixarem o olhar nas novas obras que Deus está orquestrando, mesmo nos desertos da vida. Deus promete fazer com que os rios fluam, um símbolo de vida e esperança em meio à desolação. No grande tapete do Apocalipse bíblico, essas narrativas entrelaçam-se, revisando uma narrativa divina de renovação e restauração do amor. Elas acenam a vós crentes para participarem da obra contínua de Deus, experimentando uma transformação que transcende o físico e toca as profundezas da alma. Que essas verdades atemporais ressoem em nossos corações, convidando-nos a dançar na alegria ritmo de renovação e restauração divina, assim como a Virgem de Israel se enfeitava com pandeiros na dança dos que se alegram. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais intrigantes sobre onde está o trono de Satanás. Clique e acompanhe. Que Deus seja louvado. Até breve.